Nossa paróquia São Paulo Apóstolo foi inaugurada em 1973. Está localizada no bairro Parque São Paulo e foi confiada aos sacerdotes missionários da Consolata. Nosso primeiro pároco foi o padre Luiz Luise, que veio de Cafelândia. Composta por vitrais e pinturas, nossa paróquia retrata em seu interior todos os papas da Igreja Católica. Desde a instalação, passamos por reformas e revitalizações que deixaram nossa paróquia ainda mais acolhedora e moderna. Hoje, além da igreja, temos nossa capela, centro catequético, gruta de Nossa Senhora, secretaria paroquial, salão paroquial, Sala São Paulo e a Casa dos Padres. Muitas pessoas fizeram parte desta história de fé e amor. A paróquia São Paulo foi instalada em 72 e inaugurada em 73. Nós entramos no Parque São Paulo no ano de 69 e ele tinha pouca gente ainda, né? Naquela época não tinha muita gente ainda que morava, mas começou já a chegar pessoas de fora, né? Vindo de fora. E eu, com meu velho, nós ia à missa lá aqui na matriz, né? Era a matriz, aquela igrejinha. E eu comecei a ver que ali estava indo muita gente. E a maioria não ia à missa, né? Nós, todo domingo, a gente ia, né? Então eu comecei a ver o povo chegando e não procurando. Falei, eu vou lá na matriz, né? Vou conversar com o padre. Tinha o padre Luiz e o padre Francisco. Naquela época, ali na catedral, que era matriz, não era catedral, né? Aí um belo dia eu vim lá conversar com eles. Aí eu cheguei, né, falei, padre, precisava falar com o senhor. Ele falou, tudo bem. Eu falei, eu contei a história para ele, né, como que estava acontecendo. Aí ele falou, e daí, como que a gente faz para a gente celebrar uma missa lá? Tem aonde que a gente pode celebrar uma missa? Ele falou, olha, tem um barco de oficina lá, que era a oficina do alemão, que era em frente ali, na esquina, em frente à igreja, né? Era uma oficina mecânica. Aí ele falou, a senhora vai lá, então a senhora faz o seguinte, vai lá, conversa com ele, se ele liberar para a gente celebrar uma missa lá, aí a gente vai. Eu falei, porque tá chegando o Natal, né, padre? Então a gente quer ver se a gente leva já a primeira missa para lá, né? A gente conversou com ele e falou, não, pode, a hora que quiser, pode vir, tá liberado, né? Aí já a gente providenciou ali, de arrumar ali para celebrar a primeira missa. E ali iniciou a nossa história ali no Parque São Paulo. A gente começou ali naquela igreja, não tinha o potencial que tem hoje, não. E era muito menor, mas muito menor. Para encher a igrejinha de madeira tinha que ter uma ocasião muito especial. Eu queria mostrar para vocês a igreja velha, como é que era. Eu tenho um pouco de dom de pintura e eu acabei pintando a nossa paróquia. E eu fiz uma pintura e acabou que eu desenhei a nossa igreja e aqui eu desenhei a igreja velha, como ela era antes. Por que eu desenhei? Porque muitas pessoas me perguntaram como é que era a igreja antiga. E nessa casinha aqui é onde era a casa canônica, era a casa do padre, tudo pequenininha. E nós tínhamos aqui um pequeno salão paroquial, muito pequeno. Ele dava mais ou menos assim uns 15 por 20 mais ou menos. E foi o tempo assim muito importante da paróquia, onde a juventude se reunia para fazer os encontros todos aconteciam nesse salão paroquial. E eu sei que nós passava cera na igreja de madeira, de joelho, nós. Eu era legionária, tinha uma turminha de legionária na época já.
E ali foi, até que daí veio o padre Luiz, e ali nós começamos a trabalhar com ele, que foi uma bênção, que, nossa, foi tudo para nós, né? Ter uma igreja, ter um padre ali, amigo da gente também, né? Eu fui o primeiro ministro aqui do Parque São Paulo que fui fazer curso de ministro de Eucaristia. Foi na época do padre, o padre Luiz, que me convidou. Então, na época também estava a Pastoral da Criança, que recém estava engatinhando no Brasil. Eu fiz parte também da Pastoral e, enfim, a gente sempre se engajou. Assim, uma pessoa muito direcionada, muito dedicada. Muito dedicada. Muito. É. Ele não queria ver nada errado. Ele era uma direção. Eu Bem... digo uma direção que é uma Ele falava muito sobre a santidade. Ele era um homem que lutava muito pela santidade. Padre Luiz, sou testemunha de que ele lutava muito pela santidade. E ele dizia: 2 caminhos para a santidade você tem que buscar: a oração e a mortificação. E ele viveu muito esses dois momentos. A oração, ele era madrugava, eu lembro que ele acordava de madrugada, muitas vezes, quando nós saímos viajar, ele dizia: acordei 4h30 da manhã e fiquei rezando até as 7. Então era um homem de oração e de mortificação. Ele praticava e dizia: só podemos parar de buscar a nossa santidade a partir do dia que nós morrermos. Um dia eu estava indo na padaria e ele me chamou. Falou: o que tu vai fazer amanhã? Eu falei: nada. Então ele falou: você podia ir junto comigo. Onde, Padre Luiz? Vamos rezar uma missa. Eu vou rezar uma missa lá em Rio do Salto. Rezar uma missa em Rio do Salto. Eu quero que você vai dirigindo para mim o carro, me levar. Eu não vou. E daí também tem festa em Juvinópolis, eu vou rezar uma missa em Juvinópolis. Rio do Salto tinha batizado também. 2 missas. Inclusive, quando tinha festa aqui no Parque São Paulo, eu tinha um jipe, até o meu cunhado Wilson aí do Poço Centro-Oeste, ele pediu licença para o Wilson para nós ir juntar a prenda. E então ele disse: nós, amanhã cedo, ele falou para mim, Padre Luiz, amanhã cedo, cara, nós vamos sair cedo, vamos tomar café lá em São Roque, vamos comer queijo com polenta na chapa, os antigos lá que faziam fogo no fogão a lenha. Nós vamos comer polenta e queijo lá. E lá mesmo já juntamos prenda, fomos juntar prenda. Saímos com o jipe cedo, nós ficamos 3 dias juntando prenda. Aquela vez, eu e ele, nós fizemos todas as capelas por fora ali. Ele era um pai para mim e para os meus filhos também, porque ele vinha aqui assim sem avisar para almoçar. Para mim era bom, porque meu marido é caminhoneiro, então os filhos precisam de conselhos. Quer ver na juventude como foi bom. E eles ouviam, e eles se interessavam, porque o padre é italiano, ensinava o italiano. Porque ele frequentava a minha casa aqui como se fosse da casa. Conseguimos tudo certinho. Primeiro, a parte de baixo, aí vinha tanto. Aí subia da parte até chegar no... Como é que eu vou dizer? Até chegar na laje, aí vinha outro tanto. Depois da laje, aí vinha o teto, aí vinha o outro tanto.
Aí eu reboco. Aí chega, né? Aí rebocaram tudo, aí era nós. Mas naquela época, imagina, assim, 45 anos, eu diria, no caso, né? Que aconteceu isso. E daí aconteceu que a Alemanha construiu o centro catequético para nós. Tem 12 salas. Aí sim, aí foi moleza. Sabe o que é moleza? Cada um com a sua sala, cada uma com as catequistas, com tudo. Graças à Alemanha. Éramos uns 10, 12 pessoas, brincávamos, participávamos das liturgias, fundamos a primeira equipe litúrgica, a primeira equipe de canto, tudo nasceu no grupo de jovem. O nome do grupo de jovem, Mensageiros, vocês não imaginam quem foi que sugeriu esse nome. Não mesmo. É uma pessoa santificada. É uma santa, eu digo isso, porque ela realmente é uma pessoa com uma dedicação e uma fé e uma religiosidade fantástica. A Madre Ruth Andriolo, que é a madre do convento das Carmelitas de Céu Azul, irmã do Padre Luiz Andriolo. Mensageiros. Por que mensageiros? Porque São Paulo era o quê? Era um mensageiro de Cristo. O Valdir foi uma pessoa assim. Ele primeiro era Deus. Deus, a família, trabalho. Ele não tinha outra coisa que levasse ele. Era igreja, família e trabalho. Numa véspera de uma festa, o nosso querido e amado Valdir Doneda subiu no telhado para arrumar uma folha de eternite e caiu e se machucou gravemente. E ele foi para a policlínica, ficou internado, estava internado no dia da festa. E eu lembro que à noite, no sábado à noite, eu fiquei pensando o que poderia fazer para homenagear aquela criatura tão amada, tão dedicada para a comunidade e que estava lá no quarto, numa solidão, vivendo e com certeza pensando que poderia estar ali conosco. Eu chegando de manhã na paróquia, primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o Hospital Policlínica, falei com a chefe das enfermeiras, contei do acontecimento, que tinha um amigo que estava internado e que nós tínhamos uma festa e que gostaríamos de levar um bolo e homenageá-lo pelo fato dele ser uma pessoa tão dedicada e tão carinhoso com a comunidade como um todo. E ela autorizou. Aí falei com mais alguns colegas, pegamos uma folha em branco, fizemos um cabeçalho ali com uma dedicatória muito bonita em homenagem a ele, e foi pegada a assinatura de cada um dos trabalhadores que estavam trabalhando na festa. E foi escolhido o bolo mais bonito que tinha para levarmos para o Sr. Valdir no hospital. Na parte da tarde, o Padre Luiz Morgano veio e vamos lá levar. Pegamos o bolo com mais 2 amigos e fomos levar no Hospital Policlínica aquele abaixo-assinado, aquela declaração de amor e de carinho da comunidade para esse nosso irmão. Digo a vocês que foi uma das maiores emoções que tive na minha vida. Vendo enfermeira, chefe da enfermagem, se reuniram tudo naquele quarto. Dona Maria estava lá, lembro como se fosse hoje. Lemos aquela homenagem para ele e oferecemos aquele bolo. E foi um choro que todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. As enfermeiras, foi algo de uma
algo assim muito importante pelo lado sentimental, pelo lado humano. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza, faria tudo novamente. Tudo novamente. Eu digo a pura verdade, foi o melhor tempo da minha vida. Olha só que felicidade. Melhor tempo. Mas é verdade, voltaria tudo de novo e com muito prazer, aquele prazer de me sentir, sabe, útil. Faria mais, eu acho. Faria muito mais. Com a experiência de hoje, né? Faria muito mais. Com certeza. Por que não, né? Com certeza faria. Se fosse para mim fazer tudo hoje, se eu pudesse, tivesse saúde que nem naquela época, mas com tudo gosto. E faria tudo de novo. Tudo de novo faria com uma absoluta certeza. Junto com a comunidade é que eu aprendi muita coisa e que tive uma evolução espiritual, tive um conhecimento mais amadurecido de Deus. Eu me sinto muito feliz porque a gente estava ali dentro, quando a gente estava ali, né? A gente viu que sempre estava crescendo. Então eu me sinto muito feliz. E se pudesse participar ainda hoje lá com eles, participaria. Para mim, a paróquia São Paulo é a minha vida. É a minha vida. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu devo à paróquia São Paulo.